Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Cá estou eu mais uma vez, professor Bira Júnior, professor de Biologia 1 de vocês. E hoje nós iremos trabalhar um pouco mais sobre as dinâmicas de populações. Recapitulando um pouquinho, você que está aí já estudando, para direcionar para um local mais específico, eu gostaria de lembrar-vos quais foram já os conteúdos que nós estudamos até o presente momento. Então a gente já viu na aula passada um resumaço de ecologia, né? Vendo os principais tópicos de ecologia, a importância da ecologia, quais são as áreas principais de conhecimento que ela acaba atuando. Nós tivemos nas nossas aulas presenciais alguns conteúdos pautados justamente em cadeias alimentares, em pirâmides alimentares. Nós fizemos pirâmides alimentares como tarefa tanto na sala de aula quanto para a classe. Ok? E agora a gente vai para um conteúdo que envolve justamente essas relações ecológicas, envolve justamente os seres vivos que lá estão, certo? Que seres vivos são esses? Depende muito. Lembrem-se que quando eu falo de ecologia, a primeira coisa que eu faço é analisar relações, independente elas são entre seres vivos ou se são entre seres vivos e seres não vivos. Lembrando que essas características, esses fatores todos eu chamo de fatores bióticos quando são vivos, quando possuem metabolismo, e fatores abióticos quando eles não são seres vivos. Beleza? Então vamos lá. Quando eu passo para a parte de relação ecológica, biótica com biótica, quando eu passo para falar de seres vivos com seres vivos, essas relações todas elas podem acontecer de algumas formas diferentes. E eu queria logo pedir para que a gente iniciasse a partir dessa forma diferente, vendo as relações ecológicas do tipo harmônica. Então, primeiro de tudo, eu tenho que identificar se as relações são harmônicas ou desarmônicas. O que é uma relação harmônica? É uma relação onde ninguém sai prejudicado. Então, uma relação qualquer, onde seres vivos envolvem-se e ao se envolver, ninguém sai prejudicado. Ok? Relações harmônicas são desse jeito. Nós temos outro tipo de relação, que é a relação desarmônica, que daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela, mas o principal a saber sobre ela é que em uma relação desarmônica, ela simplesmente tem um prejuízo a algum dos seres que lá estão envolvidos. Beleza? Então vamos lá. Quando eu falo de relação harmônica, eu posso ter duas divisões nas relações harmônicas. Eu posso ter um tipo de divisão, que é uma divisão intraespecífica, onde só acontece na própria espécie, quando um ser vivo de uma espécie se relaciona com outro ser vivo da mesma espécie. Então, quando esses dois tipos de seres vivos, quando esses dois indivíduos da mesma espécie se relacionam entre si, e essa relação desenvolve principalmente algo benéfico para ambos, ou que não cause nenhum prejuízo para ambos, eu tenho uma relação ecológica. Lembrando só o seguinte: para eu ter uma relação ecológica, eu tenho que ter algo. Eu não posso ter uma relação onde ninguém ganha ou ninguém perde. Isso, eles não estão tendo interação. Quando eu interajo com alguém, sempre vai ter pelo menos algo que ganhe, alguém que saia beneficiado nessa relação, ou alguém que saia prejudicado. E o outro ser vivo pode ou não ter o mesmo tipo de benefício ou prejuízo. No caso aqui da relação ecológica harmônica intraespecífica, essas duas que eu já coloquei para vocês são relações que ambas elas, os dois saem beneficiados, tranquilo? Então, tanto os seres que envolvem-se em colônias, tanto os seres que se envolvem em uma cooperação, em uma protocooperação, eles saem beneficiados, tranquilo? Então vamos lá. Quando eu entro na parte de intraespecífico, eu sei que uma relação harmônica intraespecífico é uma relação de seres vivos da mesma espécie. E os tipos de relações intraespecíficas principais que cai aí em todo canto, e nós conseguimos ver em vários locais da nossa própria vida, andando por aí, são relações de colônia e de protocooperação. A colônia é quando indivíduos se unem para formar, normalmente, um organismo um pouco maior. Em outras palavras, a colônia ela não forma um ser vivo completamente novo, mas vários seres vivos se unem tanto de um jeito que muitas vezes eu não consigo nem diferenciá-los entre si, não consigo nem separá-los entre si, certo? O interessante saber de colônia é porque ela não tem nada que diferencie um ser vivo do outro. Então todos os seres que envolvem-se, formam essa colônia, eles têm a mesma função. Um exemplo muito prático é quando eu olho um fungo, por exemplo. Quando eu olho para um pão e esse pão ele tem um mofo, esse mofo todo é um conjunto de vários tipos de fungos, muitos deles microscópicos, mas eles estão tão unidos de um jeito que acaba que formam uma determinada corzinha por aí,
em cima do pão, que parece o mesmo mofo, mas não dá para eu diferenciar quem é o alfa, quem é a rainha, quem é... Pronto, quando eu não diferencio e eu sei que todos são da mesma espécie e eles estão se relacionando positivamente, eu tenho uma relação de colônia. Outro exemplo, a colônia de corais. Quando eu olho corais, eles são vários tipos de anêmonazinhas, mais resistentes, né, mais duras, e eles estão tão unidos de um jeito que muitas vezes eu não consigo separar um animal de coral de outro animal de coral, certo? Quando eu consigo agora fazer a diferenciação de determinados cargos que eu tenho, né, em uma relação ecológica intraespecífica harmônica, essa diferenciação de cargo me dá outro nome. Essa relação ela se chama de sociedade. Como é no nosso caso, nós temos cargos diferentes para seres vivos diferentes, apesar de todos nós sermos da mesma espécie. Então, o que acontece? Eu estou exercendo a função como professor, você está exercendo a função como aluno, e aí nós temos a nossa coordenação, nós temos direção, nós temos pais, enfim, cada um assume um papel diferente na nossa sociedade. Algo que não acontece na colônia. Na colônia só vai acontecer essa união de seres vivos da mesma espécie sem uma diferenciação exata. O interessante é o seguinte também, na colônia eu posso ter ligações anatômicas. O que são ligações anatômicas? Às vezes os seres vivos eles estão tão unidos uns com os outros que acabam formando determinadas estruturas físicas que impedem justamente com que um saia de perto do outro. Na sociedade não acontece isso, mas na sociedade também nós não temos todos os seres vivos com o mesmo cargo. Eu tenho cargos completamente diferentes. Ah, Bira, massa, você falou da espécie humana, mas aí tem outro? Tem sim. Outro exemplo que nós temos de sociedade é a sociedade de abelhas, né, de zangões, de formigas. De vespas, não é isso? Então nós temos vários tipos, ok? Já quando eu falo de outros indivíduos, que agora não são mais da mesma espécie, são de espécies diferentes, eu deixo de chamar esse tipo de relação ecológica de intraespecífica para chamar de interespecífico. Então, quando eu tenho seres vivos de espécies diferentes que se ajudam, eu tenho seres em uma relação harmônica interespecífica. Tranquilo? Então eu tenho indivíduos de espécies completamente diferentes. E o primeiro exemplo, que mais comum também que a gente encontra, é o exemplo da protocooperação. Então a cooperação é basicamente quando um indivíduo auxilia o outro e também acaba sendo beneficiado com essa ajuda, mas ambos não são da mesma espécie, não podem ser da mesma espécie para entrar nessa definição, ok? Então um exemplo muito clássico é justamente do anum e um gado. Como assim? É uma vaca, em cima da vaca às vezes não aparecem uns passarinhos, que se assemelham inclusive com corvos. Pronto, esses passarinhos, na verdade, eles são anus. E esses anus, eles comem os carrapatos das vacas. Se comem o carrapato da vaca e o carrapato é algo que está deixando prejudicado a própria vaca, consequentemente eu tenho um benefício para a vaca, que é perder os parasitas, e um benefício para o anum, que é ganhar justamente alimentação. Beleza? Outro exemplo também que eu tenho, interespecífico, é o mutualismo. Mutualismo e protocooperação, ambos eles têm uma relação muito parecida, só que no mutualismo a relação é tão fortemente ligada de um jeito que eu não consigo separar essas ligações. Então muitas vezes o benefício que ambas as relações, as espécies possuem nesta relação não podem ser separados para que aconteça alguma coisa. Então, simplesmente quando eu separo um indivíduo que está em mutualismo de outro indivíduo que está em mutualismo, eu perco o benefício e eles podem, inclusive, chegar à morte. Como é o caso de vários tipos de ruminantes e bactérias. Ruminantes é quem rumina, quem come capim. E as bactérias são aquelas que fazem a fermentação dessa folha para que o ruminante consiga absorver essa energia toda. Beleza? Se eu tiro bactéria de uma vaca, a vaca come capim e ela vai digerir com o quê? Se só quem digere o capim são as bactérias. Então ela acaba não digerindo nada e morre, inclusive, de fome. Agora a gente vai para uma relação muito interessante, que é o comensalismo. O que é o comensalismo? É quando eu tenho, certo? Uma relação onde apenas um é beneficiado e o outro tanto faz.
No comensalismo é assim. E aí o comensalismo ele pode se dividir em vários outros tipos de relações ecológicas, porque ele é completamente diverso. Ele é tão diverso de um jeito que o nome comensalismo é apenas o mais abrangente, mas eu tenho específicos para cada tipo de relação. Vou falar então o que é isso especificamente. É quando um ser vivo, o exemplo da hiena e o leão, quando um ser vivo se beneficia e pronto, massa, acabou. A hiena e o leão é um pouco delicado. Muitas vezes a hiena se aproveita dos restos dos alimentos dos leões e os leões não querem mais comer, tudo bem para a hiena. Alguns tipos de hiena não fazem parte desse comensalismo e atacam os leões, mas isso a gente deixa para depois. Vamos apenas nessa parte mais simples, que é quando a hiena se aproveita do resto do alimento do leão. No caso também eu tenho outro exemplo, que é o exemplo do tubarão e da rêmora. É muito massa esse exemplo. A rêmora ela fica nadando sempre bem pertinho do tubarão. Quando o tubarão dá uma mordida, cai uns pedacinhos de carne e a rêmora vai lá e come. O tubarão está perdendo o que com isso? Nada, ele nem ia comer aquele pedaço de carne. E a rêmora está ganhando o quê? Nadando perto do tubarão. Está ganhando alimento. Certo? Então um é beneficiado no caso da rêmora e o outro tanto faz. E aí eu tenho alguns outros, né, como eu falei para vocês, eu tenho especificidades nesse comensalismo todo, como o exemplo da foresia, que é quando um determinado ser vivo mora em outro ser vivo, normalmente esse ser vivo ele não está mais vivo, ele se aproveita de locais, de espaços que não tem tanto metabolismo, ok? Eu tenho o epifitismo, que é quando a planta vive em cima de outra planta, apesar de não causar nenhum dano, não é a mesma coisa do parasitismo que nós temos em algumas trepadeiras, ok? Epifitismo é quando uma planta ela só vive em cima de outra planta sem causar nenhum dano, como é o exemplo de orquídeas. Tranquilo? Essas são as principais relações harmônicas que nós temos, mas nós temos que falar também das relações desarmônicas, ok? E as relações desarmônicas, elas podem ser do mesmo jeito, intraespecíficas ou interespecíficas. As intras, vocês já bem sabem, são relações de indivíduos da mesma espécie. E o primeiro aqui já é interessante, é o canibalismo. Então, o canibalismo é uma relação ecológica desarmônica, intraespecífico, indivíduos da mesma espécie, e ele se dá, essa definição é dada justamente quando um determinado ser, uma determinada espécie, come um indivíduo da mesma espécie. Então, o canibalismo seria quando eu coloco dois coelhos em um local, só que esse local ele é muito pequeno ou acaba faltando alimento para esses coelhos e um coelho acaba devorando o outro. Isso é comum acontecer entre os roedores, certo? E é comum acontecer em momentos e em ambientes de estresse, mas é comum acontecer em roedores. Tranquilo? Quando eu falo de relações intraespecíficas e desarmônicas, aí você já fica olhando, poxa, tem competição duas vezes. Por quê? Porque a competição ela pode aparecer tanto em indivíduos da mesma espécie, como é o caso de uma disputa por uma fêmea, como é o caso de uma disputa por locais de alimentação, por território, enfim. Então, quando indivíduos da mesma espécie brigam entre si por esses pontos que eu acabei de citar, eu tenho uma competição intraespecífica. Mas eu posso ter uma competição interespecífica pelo fato de um determinado indivíduo, um determinado ser vivo, competir com outro ser vivo porque eles têm interesses em comum. Um exemplo desses interesses em comum poderia citar o caso do soinho, o nosso saguim, e os mico-leões dourados lá de São Paulo. O que é que acontece? Lá na Mata Atlântica, o que é que acontece? O soinho, ele vive no mesmo espaço de um mico-leão dourado. Ele come os mesmos alimentos do mico-leão dourado. Mas eles não são da mesma espécie. E por não fazerem parte da mesma espécie, a competição deles, elas são competições caracterizadas em interespecíficas. E o que é que se dá essa competição? A competição é quando dois indivíduos brigam por algo. E ninguém ganha nada com isso. Não, em uma competição não tem ganhador. O ganhador só aparece quando a competição acaba. Mas se já acabou, então o ganhador não é da competição, certo? Então, enquanto houver competição, está todo mundo perdendo. Ninguém compete ganhando alguma coisa. Ganhar é só se eu estivesse me alimentando, se eu estivesse tendo algum benefício com isso, mas em uma competição todo mundo tem uma carga de estresse altíssima.
Uma relação também, né, muito parecida com o canibalismo, é o predatismo. E o que tem diferente do canibalismo para o predatismo? O canibalismo, ele é uma relação que acontece em indivíduos da mesma espécie. O predatismo são indivíduos que fazem a mesma coisa que o canibalismo, né? Só que em espécies diferentes. E o que é isso? Um acaba se alimentando do outro. Então essa relação de um se alimenta do outro, um está sendo beneficiado e o outro está sendo prejudicado. No caso, morrendo ou perdendo partes do corpo, né? Podendo ser animal, podendo ser planta, obviamente. Então perdendo partes do corpo de uma planta poderia ser uma folha, poderia ser um pedaço de madeira, depende muito desses indivíduos que estejam na relação. Ok? E além do predatismo, eu tenho o amensalismo. E esse nome você já deve ter ouvido. Não, amensalismo não saiu ainda, mas saiu muito parecido, que é o comensalismo. O amensalismo é o inverso do comensalismo. Então, enquanto no comensalismo um sai beneficiado com a relação, no amensalismo a relação ela tem pelo menos um prejudicado e o outro não ganha nem perde nada. Então a relação de amensalismo é quando um indivíduo produz substâncias, normalmente produz substâncias onde prejudica o outro indivíduo, mas quem produziu a substância não ganha nada com isso. Exemplo da penicilina. Um fungo produz a penicilina, um antibiótico, e esse antibiótico ele simplesmente destrói seres, paredes de bactérias, mas o fungo está ganhando o que com isso? Destruindo essas bactérias? Não está ganhando nada, certo? Então essa relação ela acaba sendo chamada de amensalismo. E a última relação ecológica interespecífica desarmônica, ela é chamada de parasitismo. O parasitismo, ele é quando um se beneficia se alimentando e o outro acaba se prejudicando porque ele está perdendo alimentos, nutrientes ou até mesmo partes do próprio corpo, né? Um exemplo, partes de sangue, partes de, enfim, epitélios. O parasitismo é quando tem um indivíduo que ele se alimenta do outro indivíduo, mas quem está se alimentando é dependente desse hospedeiro. Eu tenho como exemplo lombrigas, carrapatos, bactérias, enfim. E agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar dar uma exercitada. Olha só, os exemplos que eu tenho aqui. Isso são exemplos de sociedade em geral. Abelhas, alguns tipos de cupim, vários tipos de vespa, né? Formigas. Esse exemplo de formiga é interessante, esse terceiro exemplo. Nós temos asas apenas os insetos, as formigas, que elas são reprodutoras. As outras, como são operárias, elas acabam não tendo, não desenvolvendo essas asas. Então, cada uma tem uma função diferente. Todos são da mesma espécie, mas cada uma tem uma função diferente. Exemplo de colônia, justamente, nós temos aí, o primeiro é uma caravela do mar. Essa caravela do mar são várias águas-vivas juntas, e todos esses tentáculos eles são de águas-vivas diferentes. Nós temos colônia de bactérias, nós temos algumas colônias de poríferos, corais, anêmonas, né? Dá para perceber que eles estão bem juntinhos mesmo, mas não dá para separar, não dá para dizer quem é a rainha, quem é o rei, Não, é tudo a mesma coisa, está unido aí. A reunião, né, algo que eu não comentei, porque ela não aparece muito, ela existe, mas é temporária. A reunião ou então encontro é quando vários seres vivos da mesma espécie eles se unem temporariamente em um local e depois todo mundo se afasta. Isso acontece em períodos sazonais, né? Isso acontece, por exemplo, em um período onde as aves migratórias elas param em uma ilha para descansar um pouco, para se alimentar, enfim. Canibalismo, indivíduos da mesma espécie, né? Essa agora já é uma relação desarmônica. Agora eu tenho as competições, tanto intraespecíficas quanto interespecíficas. Essas relações aqui, que eu coloquei para vocês, todas são intraespecíficas, são guerras por espaços em geral. Esse é o exemplo da girafa. Se vocês tiverem oportunidade, coloquem no YouTube, assim que acabar a nossa aula, coloca competição entre girafas. As girafas são dois machos que eles ficam batendo a cabeça um no outro, jogando o pescoço bem fortemente. É uma competição que, apesar de delicada, né, assim, um pouco agressiva, é uma relação belíssima que acontece. E aqui eu tenho as relações interespecíficas. No caso, esse primeiro do lado esquerdo é a simbiose, ou também, né, mutualismo, ok? E essa simbiose, o primeiro exemplo é o exemplo de líquens, o segundo exemplo é o exemplo de rizópodas, né, que são bactérias assimiladas com raízes, ok? E aqui eu tenho mais alguns exemplos de líquens, aqui a microscopia desses mesmos líquens, que são fungos e algas. Protocooperação, vários exemplos de protocooperação, olha só o peixe limpando a tartaruga,
Quando o peixe limpa a tartaruga está sendo limpa e os peixes estão sendo alimentados. Comensalismo, como eu falei para vocês, é quando tem o aproveitamento do resto de alimento, normalmente de outros seres vivos. E a primeira imagem é a rêmora nadando embaixo do tubarão, olha só. O inquilinismo, quando um ser vivo mora em outro ser vivo, é um tipo de comensalismo também, ok? Só que é um comensalismo um pouco mais específico. O epifitismo é quando uma planta mora em cima da outra sem causar nenhum prejuízo. Predatismo, exemplos, né? Quando um animal se alimenta de outro animal que é de uma espécie diferente, exemplo dos leões, das onças não são leopardos. Parasitismos em geral, nós temos vários tipos de parasitas, aqui são plantas parasitas, sanguessugas, carrapatos. Herbivorismo é um tipo de predatismo, só que é um predatismo exclusivo de plantas. Por que a Joaninha está aqui? Corta também. E aí eu tenho o amensalismo, né, quando eu libero determinados tipos de substâncias para prejudicar outros seres vivos. Esse dinoflagilado ele faz o fenômeno da maré vermelha liberando substâncias tóxicas na água, e aí ele não ganha nada com isso, mas os peixes muitas vezes morrem, causam vários problemas ambientais. E eu queria agradecer a presença de todo mundo que participou dessa aula. Então a aula que vem a gente está cada vez mais pertinho, não é isso mesmo? Não vejo a hora de estarmos fisicamente, mas por enquanto é um momento de ter um pouco mais de calma. Não perca a disciplina dos estudos, viu? Então continue estudando, bote um horáriozinho bem definido para quando estudar, para você cumprir essas etapas bem direitinho, que vai facilitar bastante a vida de você, estudante. Ok? Então muito obrigado, beijão e até uma próxima!